Queria cumprimentar o presidente, o IPEM, o doutor Marcos, o doutor Camilo, representando o controlador da União, a doutora Neia, todos hoje que me recebem. Cumprimentar efusivamente a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui presentes, legião de idealistas, Feijó e Tobias, lograram-nos aos seus, tornando-os vigias da lei e paulistas, por mercê de Deus, dos 1001, dos 130, de 31, legião de idealistas. Meu muito obrigado à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sempre me emociono quando eu estou na presença de vocês. Muito obrigado. E assim, com essas palavras, eu saúdo a todos vocês. Eu queria pedir uma salva de palmas para a banda. Com a palavra, Sua Senhoria, o corregedor-diretor do Departamento de Responsabilização de Pessoa Jurídica, Dr. Camilo Pastor Veiga. Som. Agora sim? Estão me ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui representando o nosso Controlador-Geral do Estado, Wagner Campos Rosário. É uma imensa satisfação poder conversar e compartilhar com vocês um pouco sobre os avanços da nossa lei anticorrupção no Brasil, que completa 10 anos hoje. Eu quero poder, em breves palavras aqui, trazer um pouco da noção para vocês do que temos no tocante a esse avanço jurídico-legal nacional. Alô? Agora sim. E gostaria que essa pequena palestra, não vou chamar de palestra, mais um bate-papo, gostaria de contar com a participação de vocês, para ficar muito mais dinâmico, para ficar muito mais interessante a nossa tarde hoje aqui nesse auditório. Eu já aproveito para agradecer o nosso superintendente, Marcos Heleno, pela receptividade, pela disponibilidade desse evento estar ocorrendo aqui nesse auditório, para tantas pessoas qualificadas. E sem muitas delongas eu vou... então tá bom. Então é só uma saudação inicial, pessoal. Então vocês me perdoem, eu não tive essa informação no início. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e vamos dar continuidade então à nossa tarde de palestras. Obrigado. Com a palavra, Sua Senhoria, o presidente da mesa e superintendente do Instituto de Pesos e Medidas para abrir aos trabalhos, senhor Marcos Heleno Gerson. Bem, boa tarde a todos, especialmente ao nosso convidado, doutor Coriolano e doutor Camilo, que muito nos honram com as vossas presenças aqui num dia tão especial, em que se celebra esse marco, né, de 10 anos de lei anticorrupção, que representa um esforço do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, de ganhar em termos de maturidade, em termos de controle, e deixar mais claras as regras e dar mais segurança para que os agentes públicos possam atuar dentro das suas funções. No serviço público, a gente não pode agir em áreas cinzentas sem saber direito como deve proceder. As regras precisam ser claras, precisam ser muito bem comunicadas e precisam desenvolver também uma cultura em relação à integridade e controle. Saúdo também a nossa banda que esteve aqui presente, nos brindou com o hino nacional, a nossa banda da Polícia Militar, e nossos convidados que estão aqui presentes de outras instituições que, a convite nosso, estiveram aqui presentes também. Foi a DER, né, e eu esqueci o nome da... a MTU, né? Metrô e trens urbanos. E, particularmente, os nossos servidores, que eu
aproveito a Mary Ann que está presente aqui, né, nossa delegada aqui da Zona Norte, e em nome dela eu saúdo todos os integrantes do IPEM. Tá? Mary Ann é uma estagiária já com 10 anos de IPEM, né, que já está sendo efetivada agora. E os colegas do IMETRO que estão presentes lá, né, Débora? Então, seja bem-vinda aí. Sempre, é quase IPEM já, Débora. Acho que é mais IPEM do que IMETRO. A filha adotiva que eu ganhei quando vim para cá. Tem que cuidar da Débora e da companhia, do pessoal. Então, pessoal, aproveitem bem esse evento. É mais um dos eventos que a gente quer trazer para casa, para mostrar a importância que todos têm para essa instituição. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar a cultura, está tendo informações novas, trazendo pessoas que têm alguma coisa para passar para o nosso auditório, que vocês possam dialogar com essas pessoas, a gente só cresce. E crescendo através dos recursos humanos é a forma mais nobre e mais duradoura de crescer uma organização. Então, podem ter certeza que vocês que fazem parte do IPEM, vocês são a peça principal dessa grande engrenagem que tenta trazer valor aqui para São Paulo o tempo todo. Então, aproveitem o evento, aproveitem os nossos palestrantes, perguntem, participem e tenho certeza que teremos um grande evento. Obrigado a todos. Neste momento, destaque a mesa de honra. As autoridades da mesa são convidadas a ocuparem a primeira fileira reservada deste auditório. Será dado início, neste momento, à palestra Avanços e Jornada a Perseguir pós-advento da Lei Anticorrupção. Convidamos para a exposição e, assim iluminar o nosso evento, o palestrante Dr. Camilo Pastor Veiga. Dr. Camilo é pós-graduado em Direito Público, é corregedor-diretor de Departamento de Responsabilização da Pessoa Jurídica da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Ingressou em 2006 na carreira de delegado de polícia do Estado de São Paulo, foi membro integrante do Comitê SESP-ABIN da Superintendência Regional de São Paulo, foi representante na Secretaria de Segurança Pública e membro integrante do Fórum de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo. Com a palavra, Dr. Camilo Pastor Veiga. Alô, som. Muito bem. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Reitero o prazer de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento tão interessante para todos nós, que é a nossa alegria com os 10 anos da Lei Anticorrupção no nosso país. Como eu havia me adiantado e quase atropelando o nosso querido Marcos, não deixei ele falar, a nossa intenção é a participação de vocês para a gente tornar essa pequena fala na palestra bem dinâmica, tá bom? Então eu conto com a participação de vocês no decorrer das nossas explanações. Nós acreditamos que a educação ela tem um poder imenso na formação de profissionais comprometidos com a ética e a responsabilidade social. Eventos como este que está ocorrendo hoje aqui no IPEM, capitaneado pelo nosso querido Marcos, fortalecem ainda mais a nossa missão, que é transformar o nosso Brasil, contribuindo para a geração de conhecimento aplicado. Ao longo das últimas décadas, significativas alterações foram realizadas no arcabouço jurídico legal nacional e estrangeiro, especialmente no combate à corrupção, relação de responsabilidade com as empresas privadas. O ano de 2023 marca os 20 anos de criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a famosa ENCLA, bem como os 10 anos da promulgação da nossa Lei Anticorrupção no Brasil. Por várias vezes eu vou mencionar LAC, tá, pessoal? Então vocês já sabem quem é a Lei Anticorrupção.
Inegável solidificação de uma nova visão nas empresas, especialmente quanto à importância de estruturação e fortalecimento nas áreas de compliance, tendo em vista também assumirem o dever de combater e prevenir atos internos de corrupção. Então aqui a gente já tem a primeira grande novidade que a lei nos trouxe, né, que é dividir essa responsabilidade de combate à corrupção também com as empresas privadas. Em relação ao seu aspecto legal, a LAC nos trouxe um profundo impacto cultural no Brasil, uma transformação de percepção sobre o que é corrupção, uma parte educacional muito importante e que essa prática não é aceitável de nenhuma forma. Também notável o avanço trazido pela lei no tocante à necessidade de modernizarmos, adequarmos e aplicarmos o nosso arcabouço de legislações afetas ao tema, com a implementação de leis e decretos que criam condições efetivas para que haja a erradicação desse tipo de conduta que é nocivo a toda a nossa sociedade. Eu reputo como principal legado da lei anticorrupção, a LAC, temos uma sociedade civil e um setor privado muito dispostos a fiscalizar e cobrar consequências quando diante de atos lesivos, atos de corrupção, na estrita concepção da palavra. Está instalada a nossa luta contra os retrocessos. 10 anos podem parecer uma eternidade, mas na verdade é um tempo relativamente curto para a efetiva implementação do combate à corrupção no universo corporativo. Se levarmos isso em consideração, é claro que o salto é positivo, conquistas excelentes, que acabam por refletir os clamores sociais. O amadurecimento da LAC também abrange pontos específicos como agendas de integridade, implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outros tantos que acabam por fortalecer a implementação da cultura ética e das boas práticas. Até o uso de inteligência artificial, tão presente hoje em dia, temos visto para o auxílio dessa nova gestão cultural da ética. Como? Através de monitoramento de procedimentos terceirizados, clientes, fornecedores, detectando potenciais riscos que possam ser evitados. A busca por treinamento e conhecimentos sobre o tema por parte das empresas e pessoas físicas tem aumentado a cada dia. Gestores, conselheiros de administração, diretores de empresas, funcionários públicos, todos em busca de um aperfeiçoamento, dada a responsabilidade que essa lei nos trouxe em relação à efetividade de suas governanças. Contudo, apesar de sucessivos esforços institucionais, inúmeros desafios persistem, tornando imprescindível uma amplitude na discussão sobre a efetividade das atuais estratégias anticorrupção em âmbito nacional e também em âmbito estadual, aqui no nosso estado de São Paulo. A Lei Anticorrupção Empresarial Nacional, que é a nossa Lei 12.846 de 2013, também conhecida por Lei da Empresa Limpa, até um nome mais correto usado na doutrina, no meu entender, é considerada uma das mais avançadas do mundo, marco fundamental para a busca constante de sustentabilidade ética e organizacional das empresas privadas. Estabeleceu normas e inúmeros modelos de enfrentamentos à corrupção, que surgem da relação econômica existente entre o público e o privado. Então aqui nós temos o famoso calcanhar de Aquiles. Essa legislação promoveu uma verdadeira revolução no setor privado, por meio da disseminação de conceitos e de mecanismos, além da cultura do compliance, como já disse, até então inexistentes no âmbito empresarial nacional. Rapidamente, vocês sabem dizer o que é compliance? Alguém se arrisca? Eu falei que a gente ia fazer íamos ter um bate-papo aqui, hein? Não quero só ficar falando, não. Talvez não quero falar besteira, mas é uma maneira de você pôr as regras para que de uma forma que funcione,
que normatize todo o processo, né? Esse é o Qual o seu nome, por gentileza? Cavallari, que do bem sou Cavallari. Cavallari, parabéns, viu? Primeiro pela coragem de falar, espero Obrigado. que os demais colegas também participem. Segundo, que você foi muito objetivo e certeiro nas suas palavras. E a compliance é exatamente isso. Seguir um conjunto de regras que estejam em conformidade com as leis, com regulamentos, condutas éticas específicas que norteiam o seu negócio. É a condução com ética, integridade e transparência. Parabéns. Obrigado. A LAC, a Lei Anticorrupção, ela é baseada em 3 grandes eixos. A responsabilização das pessoas jurídicas, os acordos de leniência e os programas de integridade. Eu hoje sou diretor do Departamento de Responsabilização de Pessoas Jurídicas da Controladoria Geral do Estado. Então, essa primeira parte, responsabilização, fica conosco lá, em âmbito estadual, obviamente, né? No Brasil, nós temos 3 esferas de responsabilização por atos de corrupção. Vocês sabem me apontar quais são essas 3 esferas? 3 esferas de responsabilização. Alguém se habilita? Tá bom, vou dar essa colher de chá, viu, Marcos? Mas não, as próximas vão ter que se habilitar para participar, né? Temos a esfera penal. Mas o que temos no tocante à esfera penal? Primeiro, o nosso Código Penal, né? Lá nos seus artigos 312 a 337D, que são os chamados crimes contra a administração pública. Também temos as leis de licitações e contratos, a lei de lavagem de dinheiro, a lei do crime organizado e dentre outras. A segunda esfera é a esfera civil, né? Na esfera civil nós temos a ação popular. Quem que pode propor ação popular? Vocês lembram? Qualquer cidadão, né? Muito bem. Eu estou começando a ouvir alguns murmúrios aí. É isso aí. A lei de improbidade administrativa, a lei de acesso à informação, a lei de imprensa. E em terceiro lugar, a esfera administrativa. Também temos a lei de licitações e contratos, a lei de pregão, lei do regime diferenciado de contratação e a lei da empresa limpa, né? Ou a nossa LAC. Como citamos acima, importantes mecanismos trazidos pela lei anticorrupção, tais como a integração dos sistemas de responsabilização, o Instituto do Acordo de Leniência, os incentivos à adoção de sistemas de compliance ou conformidade pelas empresas, bem como a responsabilidade objetiva das empresas, das pessoas jurídicas, destacam-se como modernas inovações que foram trazidas pela lei anticorrupção. Alguém consegue me falar o que significa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica? Olha, se o palestrante estiver fazendo perguntas muito difíceis, eu prometo que eu não faço mais, hein, pessoal? Vocês vão me dando um toque aí, por favor. Doutor, por favor, hein? O senhor... Muito bem. Mas é suspeito, né? Marcos, fala a verdade. Tirou nota 10, é isso aí. Pessoal, não existe a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para que a empresa seja responsabilizada pelo ato lesivo, bastando apenas a comprovação do dano ao Estado. Está lá no artigo 2º da LAC. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício próprio. Salienta-se por oportuno que a modernidade da LAC fica bem evidencializada na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Nossa, professor, que cada palavra é difícil, né? Mas é isso mesmo, pessoal, é modernidade. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa nos casos em que ocorram o quê? A confusão patrimonial. Então, por exemplo, lá na Controladoria Geral do Estado, a gente tem os PARs, né? Que são os processos administrativos de responsabilização. Muitas vezes, quando a gente vai tentar atingir o patrimônio da empresa,
a gente já não sabe mais o que pertence à empresa e o que pertence aos seus sócios. Então, graças a essa evolução trazida pela lei anticorrupção, a desconsideração da personalidade jurídica, nós conseguimos sim atingir o patrimônio pessoal dos sócios que nós conseguimos trazer para os autos do processo. Já o artigo 3º da LAC prevê expressamente que os dirigentes ou administradores das pessoas jurídicas serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade, ou seja, desde que demonstrado o dolo e a culpa, eles também vão responder, inclusive na área penal, como eu disse ali em cima. Mas de quem que é o dever de apurar os atos lesivos previstos na lei anticorrupção, pessoal? Quem tem o dever? Qual o seu nome? Maria Goretti? Nota 10, hein? Pessoal, tá vendo? Tá anotando, né? Vai vendo, olha o bônus aí chegando, pessoal. Muito bem. O dever de apurar os atos lesivos, está previsto na LAC, é da autoridade máxima do órgão lesado. Ou seja, na administração direta, os secretários de Estado, na indireta, os seus superintendentes, que, tendo conhecimento, deverão adotar providências para a apuração imediata dos fatos. Não o fazendo, serão responsabilizados civil, penal e administrativamente. Isso tudo está lá no artigo 27 da LAC. Agora, como essa autoridade acima mencionada poderá tomar conhecimento desse ato lesivo? Como que a gente fica sabendo do ato de corrupção? Através de fiscalização, por denúncia, quem mais? Auditoria, ouvidoria, controle interno. Ah, vocês só estão tirando 10. É isso aí, tudo isso. Esses diversos meios, representação funcional, denúncias veiculadas pela mídia, representações oficiais de outros órgãos, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, trabalhos de auditoria, como vocês disseram, resultados de procedimentos disciplinares, até o acordo de leniência pode nos trazer essa notícia do ato lesivo. A Transparência Nacional Brasil denunciou nos últimos anos, infelizmente, um retrocesso na capacidade de aplicação da LAC em âmbito nacional, por causa do desmonte das estruturas institucionais de investigação e processamento de casos complexos de corrupção. Esses esforços contra a corrupção demandam uma mobilização contínua da sociedade e do poder público para que sigam uma rotineira, uma cotidiana evolução. Assim, a gente entende que alguns desafios ainda precisam ser enfrentados, tais como a regulamentação da LAC por todos os estados e municípios. Parece brincadeira que eu estou falando, mas a LAC em muitos estados e municípios ainda não foi regulamentada, com 10 anos de existência. Preocupante, né? Mas a gente está aqui para contribuir que isso aconteça. Os municípios, então, os menores, né? Não sabem nem o que é a LAC. Não sabem nem para que serve. Mas, aqui no estado de São Paulo, na nossa prefeitura, eles são muito atuantes em relação ao combate com base na lei anticorrupção. Diversos processos administrativos de responsabilização foram instaurados muito bem e finalizados com um grande volume de valor monetário recuperado em prol da administração pública. O controle da corrupção vem muitas vezes associado a uma ideia antipolítica, ou seja, de que o combate a esse problema deve ser feito para purificar, limpar a nossa política interna. O primeiro desafio, entretanto, é tratar esse tema do controle da corrupção sem desvalorizar a política. Muito pelo contrário, nós precisamos valorizar a política democrática como parte de todos esses esforços que nós conseguimos conquistar até hoje. Precisamos superar também o pensamento de que a corrupção é um problema do Estado inchado, do Estado
com excesso de funcionários públicos. Por exemplo, não existe uma correlação de estudos científicos que comprovem o problema da corrupção com o tamanho do Estado. Basta olharmos para os países da Península Escandinávia, que são grandes e fortes no tocante ao funcionalismo público e com um índice baixíssimo, ou quase zero, de corrupção, como existe na Dinamarca. Além disso, também não podemos esquecer que as empresas são igualmente responsáveis pela corrupção, já que estão do lado da oferta que alimenta a demanda por esses casos. Assim, para superar o problema da corrupção, precisamos enfatizar o papel dos líderes corporativos e da responsabilidade das pequenas, médias e grandes empresas nesse processo de controle de atos de corrupção. Outra pauta importante também é a transparência. E só discutimos transparências por quê, pessoal? Porque vivemos em uma democracia. Fora desse sistema, não poderíamos falar sobre lei anticorrupção, lei de acesso à informação. Por isso, o nosso papel é sim fortalecer a democracia para que possamos avançar cada vez mais nessa construção de combate cotidiano à corrupção. Então, a nossa frase é combate cotidiano à corrupção. É isso que tem que ficar em nossa mente. A criação da Controladoria Geral do Estado de São Paulo se deu através da Lei Complementar 1361, datada de 21 de outubro de 2021. Vejam, pessoal. Controladoria Geral do Estado de São Paulo, o maior estado da federação, criado em 2021. E a sua organização se deu através do decreto 66850, datado de 15 de julho de 2022, ou seja, um ano depois para a regulamentação. Já o primeiro decreto editado pelo Estado de São Paulo para regulamentar a aplicabilidade da lei anticorrupção foi o decreto 60.106, datado de 29 de janeiro de 2014. Na época, o presidente da Controladoria da CGA, Corregedoria Geral da Administração, era o Dr. Gustavo Húngaro. E ele se apressou em editar pelo menos uma norma basilar que pudesse regulamentar a lei. E assim o fez através desse decreto em janeiro de 2014. Mas, com o avanço e crescimento do combate à corrupção no Estado, em especial no Estado de São Paulo, surgiu a iminente necessidade de reestruturação procedimental de aplicabilidade, pois utilizávamos de forma subsidiária o decreto federal previsto na Controladoria Geral da União. Como solução para suprirmos as lacunas que haviam na nossa legislação bandeirante, tais como o cálculo das multas a serem aplicadas, por exemplo. Na verdade, até hoje a gente se utiliza do decreto federal 11.129 para podermos fazer as bases com atenuantes e agravantes que são previstas na lei anticorrupção. Atualmente, aqui no Estado de São Paulo, está vigente o decreto 67.301, datado, sabe quando, pessoal? Novembro de 2022. Veja, nós estamos em agosto de 23. Não tem 7 meses de regulamentação. E a lei já tem 10 anos. E mesmo assim, em seu turno também já se encontra em fase de aprimoramento, tendo em vista a dinâmica, avanço e necessidade de fortalecimento do combate à corrupção no tocante às empresas privadas que atuam no Estado de São Paulo. Então, breve, nós teremos um novo decreto aí tratando da lei anticorrupção aqui no Estado de São Paulo. No nosso departamento de responsabilização de pessoa jurídica, lá da Controladoria Geral do Estado, nós temos aproximadamente hoje 30 pares. É um número muito baixo. Eu estou à frente do departamento desde julho de 2022. Pasme, meu amigo. Quando eu cheguei lá, o departamento era formado por esse diretor, mais 2 corregedoras. Para o Estado de São Paulo. Graças a Deus, esse cenário está mudando e aos poucos a gente tem conseguido trazer funcionários e aumentar o nosso volume de processos, fazendo jus ao tamanho do nosso Estado, né?
nós temos aproximadamente 30 processos administrativos de responsabilização em andamento. Alguns poucos desses já em fase final de execução, com aplicação de multas, que somadas já ultrapassam mais de 3 milhões de reais. Também temos na atualidade 2 acordos de leniência em curso lá na Controladoria Geral do Estado. Só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui um dado da Controladoria Geral da União. No ano de 2022 foram celebrados 25 acordos de leniência. Neste ano já existem 21 em curso. E no ano passado eles recuperaram 8 bilhões em valores. Veja como o ralo da corrupção, ele acaba com a nossa sociedade, né? Valores esses que poderiam estar sendo investidos na educação, na saúde, na segurança pública, mas estão saindo pelo ralo. O atual governo do Estado de São Paulo, através do seu controlador-geral Wagner Campos Rosário, vem implementando novas ações para o aprimoramento do grau de transparência da administração pública, bem como o fortalecimento do Departamento de Responsabilização de Pessoa Jurídica, como mencionei para vocês. Também nós temos uma forte atuação em relação à cultura de implementação de programas de integridade nas empresas privadas, ou seja, treinamentos pontuais que ocorrem dentro das empresas, né? O famoso compliance. Controle, a boa governança e todos os exemplos acima citados podem e devem ajudar as instituições públicas, bem como as privadas, a terem sua gestão mais eficiente e menos sujeita às intervenções humanas danosas, que podem acontecer a qualquer momento e acabam por resultar em atos de corrupção, com a consequente lesão à administração pública e, por via reflexa, a toda a sociedade. A lei ainda estabelece uma punição às más condutas praticadas pela empresa, com a aplicação de multa. A lei prevê 2 sanções, a aplicação de multa e a publicação extraordinária. Vou falar rapidinho para vocês o que são as 2. A publicação de multa poderá ser de 0,1% a 20% sobre o valor bruto do último faturamento da empresa no ano anterior à instauração do processo administrativo. Então vocês vejam, se a gente punir uma empresa com o valor máximo previsto, que é 20% sobre o faturamento bruto do ano anterior, muito possivelmente essa empresa vai quebrar, né? Então vejam a força dessa lei, essa força que está nas nossas mãos. Temos também a publicação extraordinária, que a gente chama de publicação vexatória. O que é isso? Essa empresa vai ter que, durante 30 dias, publicar no site dela a condenação em um processo administrativo de responsabilização. E não só isso. Ela vai ter também que publicar em um jornal regional de grande circulação a sua condenação. E, por fim, ela vai ter que afixar na sua empresa a condenação que sofreu perante a lei anticorrupção. Então, vejam, isso é muito interessante. A gente tem um caso prático, não da Controladoria Geral do Estado, e sim da Controladoria Geral da União, em relação a uma grande empresa que comercializa hambúrgueres aqui em âmbito nacional, e essa empresa foi condenada. E era muito interessante, você entrava no site dela, a primeira coisa que você via bem grande lá era a condenação pela lei anticorrupção, né? Então você, como cidadão, você já pensa 3 vezes se você vai voltar a frequentar esse lugar ou não, né? Bom, nós temos que desenvolver um árduo trabalho como sociedade, como cidadãos, como aplicadores do direito, como formadores de opinião, gestores em âmbito interno, no tocante à temática dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, como eu mencionei lá em cima. Aqui eu vou citar alguns exemplos para vocês, para a gente poder conversar. Alguém sabe me dizer o que é a corrupção passiva? Quem se habilita? Por favor. Sim. Fala como você entende. Vocês concordam, pessoal? É isso aí, muito bem.
Corrupção ativa está prevista, corrupção passiva, perdão, está prevista lá no artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Outro crime famoso é o peculato, previsto lá no artigo 312. Alguém se recorda? Alguém se habilita? O que é o peculato? Toda hora está sendo falado, veiculado nas mídias, pessoal. Ninguém? Tá bom, eu vou deixar vocês passarem dessa vez. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Veja, diretamente relacionado a nós, né? Quando eu digo nós, funcionários públicos. E para finalizar, eu trago um crime de concussão, previsto lá no artigo 316. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A transformação do ambiente corporativo brasileiro ao longo de uma década de aplicação da lei anticorrupção é outro ponto de bastante relevância e deve ser fomentado por toda a sociedade como uma vitoriosa mudança de cultura. A importância da cooperação institucional também possui grande valia no combate à corrupção. A troca de informações, preservando-se o sigilo previsto em lei, obviamente, o acesso a informações sensíveis, o tratamento de informações de inteligência, são pontos basilares de crescimento e amadurecimento. Pessoal, com essas breves palavras aqui, eu quis trazer para vocês um pouco só da nossa lei anticorrupção. Lógico que esse tema a gente pode ficar aqui falando durante uma semana seguida e a gente não vai esgotar. Mas, para finalizar, eu gostaria de trazer uma reflexão que eu faço no tocante à corrupção sistêmica e endêmica que, infelizmente, existe no nosso país. Os efeitos dessa corrupção são devastadores em todos os seus níveis, trazendo para a nossa nação e para o nosso povo um sentimento de derrota. Eu faço questão de trazer aqui a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, relator de uma ação no STF proposta contra a medida de indulto de Natal assinada pelo então presidente da República, Michel Temer, lá em 2017. Em seu voto, o ministro defendeu que sejam excluídos do benefício os condenados por crime de corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro nacional, os previstos na lei de licitações, os crimes de lavagem de direito e ocultação de bens, os previstos na lei de organização criminosa, as ORCRIMs, todos figuravam entre as principais acusações envolvendo os políticos. Ao conceder um indulto aos que cometeram crime de corrupção, o decreto enfraquece o esforço republicano que a sociedade brasileira vem fazendo. Trai os deveres democráticos do governo e passa a mensagem errada para as pessoas que vivem do trabalho honesto. Pagam seus impostos e acreditam no bem. O indulto dá incentivo errados a pessoas erradas e cria o cenário para sermos o paraíso de corruptores, corruptos, peculatários, prevaricadores, fraudadores de licitação e gente que infelizmente nos atrasa na história. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Boa tarde. Daremos início agora ao momento dos debates. Então solicitamos a permanência do palestrante na mesa, John, e convidamos o presidente da mesa, o superintendente, Dr. Marcos Heleno. Dr. Marcos Heleno é mestre em Ciências pelo Instituto Militar de Engenharia e em Ciências Militares pela Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, pós-graduado em Governação Corporativa pela FGV e engenheiro de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. Foi diretor de Política Regulatória da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e presidente do IMEP, hoje é nosso superintendente. Convidamos
também em ato contínuo, o Dr. Coriolano de Almeida Camargo para compor a mesa de debates. O Dr. Coriolano é advogado, doutor em Direito, possui certificação internacional em Direito Digital pela Cadwell Community College and Technical Institute. Atualmente atua como diretor jurídico do CIESP e exerce seu terceiro mandato como conselheiro estadual da Ordem dos Advogados. Fundou e preside a Digital Law Academy, uma instituição de inovação e pesquisa reconhecida pelo governo federal, e, além disso, é coordenador e professor do curso de proteção de dados da ESA Nacional, membro da Comissão Especial de Inteligência Artificial do Conselho Federal da UAB, mestre em Direito na Sociedade da Informação com certificação internacional na HTCIA, professor convidado da Universitat d'Estudi de la Roma Sapienza, IPB Beja, Instituto Politécnico de Beja, Portugal, da Universitat de Granada, Navarra e Madrid. Leciona desde 2009 computação forense no Mackenzie. Com a palavra, presente na mesa, o Dr. Marcos Heleno Gerson. Bem, cumprimento o Dr. Camilo pela sua apresentação e trazendo a visão do que hoje está acontecendo na CGE, na própria estruturação, né, da evolução da CGA para a CGE e todos esses elementos que eu vejo isso como um processo de ganhar maturidade organizacional, institucional dentro do Brasil. E aí eu aproveito para fazer a primeira pergunta, depois abrir para todos poderem também trazer questionamentos, né, e participar desse debate. Na visão, né, como diz o Dr. Camilo, desde julho do ano passado lá na CGE, o que ele acredita que sejam os principais desafios hoje do Estado de São Paulo nesse processo de maturação em termos da lei, não só da lei de corrupção, mas de controle interno? Bom, na verdade a gente tem um grande desafio, né? O desafio de estruturar o Estado de São Paulo no combate à corrupção. Como estruturar o Estado de São Paulo no combate à corrupção? Através do Departamento de Responsabilização de Pessoa Jurídica, órgão central que está lá na Controladoria Geral do Estado, e também das próprias secretarias de Estado, fundações, autarquias, que têm esse dever também de combate à corrupção. Como eu disse no início da minha fala, muitas pessoas não conhecem a lei de corrupção. E quando eu falo pessoas, funcionários públicos. Não sabem o que é e qual a aplicabilidade dessa lei em âmbito estadual, em âmbito nacional. Então, o primeiro passo, e eu acho que ele já foi dado graças à chegada do Dr. Wagner lá conosco, que nos está dando grande incentivo para que isso seja idealizado. Então, esse primeiro passo já foi dado. Nós temos um departamento lá na Controladoria de cursos, inclusive, Marcos, se vocês quiserem um curso sobre a lei anticorrupção, sobre o PAR, nós temos lá funcionários qualificados, excelentes, para trazer. E a ideia do Controlador do Estado é justamente essa, levar para todas as secretarias de Estado esse curso, esse conhecimento, para assim nós podermos juntos combater a corrupção, esse câncer que infelizmente assola o nosso país. Obrigado, doutor Camilo. Está aberto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta do doutor Coriolano? Não fiquem tímidos, aproveitem. A primeira não tímida apareceu. Aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente sabe que o artigo 50 do Código Civil também fala sobre desconsideração da personalidade jurídica. Só que, ao contrário do artigo 14 da LAC, no artigo 50, a responsabilidade não é objetiva. Tem um viés de subjetividade ali.
O senhor não acha que isso é um entrave na hora da gente alcançar o sócio? Eu digo isso até trazendo isso para o IPEM. A gente tem uma gama de multas praticadas por sócios, né, através da pessoa jurídica, e que a gente manda o processo para a procuradoria, o processo volta justamente porque nesse meio tempo a empresa fechou, o sócio desapareceu e a dívida é gigantesca e a gente não consegue alcançar, e a base é sempre o artigo 50 do Código Civil. Como você chama? Meu nome é Thelma. Thelma, parabéns pela pergunta, viu? Muito bem elaborada. Thelma, eu disse lá no comecinho da minha explanação que uma das grandes novidades trazidas pela lei anticorrupção era a responsabilização objetiva com a consequente desconsideração da personalidade jurídica da pessoa. Aí, esse é o caminho. Esse é o caminho que a lei nos trouxe para alcançarmos esses sócios fraudadores, né, que acabam por misturar, entre aspas, os bens da empresa com os seus bens particulares para que não sejam descobertos. Então, esse é um dos grandes avanços que a lei nos traz. A gente tem alguns pares lá, vou trazer na prática para você. Não é uma decisão fácil, tá? Os advogados realmente combatem quando a gente, eu digo a comissão, né? Porque a lei anticorrupção, ela prevê que seja composta uma comissão para tocar o bar, né? Esse processo de responsabilização. Quando a comissão ela decide de forma fundamentada pela desconsideração, ela dá ciência aos advogados da empresa, porque assim tem que ser, né? O amplo, contraditório e defesa, e eles se manifestam de forma contrária. Mas até hoje não tivemos problemas e nem judicialização no tocante a esse aspecto. Então eu posso afirmar para você que esse caminho que nós estamos seguindo é o caminho correto e que vocês também podem seguir daqui em diante. Tá bom? Parabéns pela sua pergunta. Aí aproveito a oportunidade também para pedir uma manifestação do Dr. Coriolano, se tem algum questionamento, aproveitar para fazer algum comentário. Boa pergunta da colega, presidente. O artigo 50 diz que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O direito de tudo é prova. Tem que estar realmente comprovado que o grupo econômico agiu com desvio de finalidade, que existe cabalmente comprovado uma confusão patrimonial, no caso do artigo 50. Como disse o Dr. Camilo, a lei anticorrupção trouxe o avanço no sentido que a responsabilidade ela é objetiva nos casos em que se agiu, né, com desvio de finalidade. Estava fazendo algumas anotações e eu percebo que nós estamos tratando dos mesmos temas antigos, mas com um novo olhar, em função da tecnologia. Para isso a gente precisa construir novas relações, novas metodologias, treinamentos para mitigar o problema da corrupção dentro das organizações públicas e privadas, implementar processos de controles internos cada vez mais robustos, sendo previstos. É um pioneirismo, é uma oportunidade, né, para todos nós, é uma troca de experiência, troca de conhecimento, alavanca e acelera resultados profissionais, ou seja, pensar na frente nessa questão. Parabéns, presidente. E com isso nós podemos cada vez mais disseminar o conhecimento da ética e das boas práticas. Lembrando que tudo isso, tudo que nós vivemos hoje, nós vivemos uma sociedade informacional, global, em rede. Com um simples clique, muitas vezes, de um celular, eu posso destruir a reputação de uma organização.
de uma pessoa. Eu escrevi um artigo semana passada, no portal Jurídico Migalhas, demonstrando a dificuldade que hoje as autoridades, que as empresas no Reino Unido têm de identificar uma deepfake, ou seja, uma notícia falsa, montada, de uma pessoa que está lhe falando, explanando uma informação como se fosse uma autoridade pública ou o CEO de uma empresa, e na verdade se trata de um personagem montado com recursos visuais de inteligência artificial, justamente para desorientar, disseminar notícias falsas, para muitas vezes gerar uma queda das ações de uma empresa na bolsa. Alguém vai lucrar com o ato ilícito informacional que está sendo propagado, ou seja, uma mentira na era da pós-verdade, contada centenas de vezes, ela se torna verdade. E uma das grandes preocupações hoje que o gestor público, o gestor privado deve ter justamente é com as fake news, as disseminações de notícias falsas, o que deve ser objeto rigoroso de controle e atuação. Para isso nós precisamos cada vez mais de equipamentos forenses, computacionais, metodologias aprimoradas de investigação, para que possamos fazer a coleta, análise, preservação e disponibilização dessas provas, tanto no ambiente corporativo, como também em juízo e na fase investigatória, para aumentar a discussão. Presidente, se vocês me permitirem, eu tenho uma pergunta para fazer para os dois componentes da mesa, por gentileza. Para vocês, quais os novos caminhos a serem perseguidos no combate à corrupção? E complemento, é possível acabarmos com a corrupção? Enquanto o doutor Coriolano dá uma descansada que acabou de falar, eu acredito que impedir a corrupção não tem como. Porque isso o ser humano, por natureza, também é falho, tem seus problemas. E a gente comentou-se aqui antes nos países escandinavos, né? E tem corrupção lá também. Tem corrupção nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem em vários lugares. A grande questão é a tolerância que você tem a esses atos de corrupção. Uma coisa é virar exceção, outra coisa é virar norma. Uma coisa é virar algo que causa revolta, outra coisa é virar... é normal, todo mundo faz. Não, todo mundo faz, tá? É isso que passa aí. Eu acho, na minha opinião, que nós temos que trabalhar isso na cultura dentro da própria sociedade, de criar os mecanismos, né, de criar uma consciência que nós não devemos tolerar isso, não devemos aceitar como normal. Eu lembro um fato que eu nunca esqueci, né? Um colega estava me contando que tinha sido assaltado, alguma coisa assim, mas falou que deu sorte porque não sofreu nenhuma agressão. Eu falei, como é que você é assaltado e diz que deu sorte? Isso aqui, para mim, não faz sentido, a pessoa foi assaltada, né? E para ele já era uma coisa normal, ser assaltado faz parte do cotidiano das grandes cidades. Aí começa aquele negócio, não, mas na grande cidade é assim, a gente é assaltado? Não, isso não é normal. Eu tive uma oportunidade, uns 10 anos atrás, de morar numa pequena cidade nos Estados Unidos, no Mississippi, que eu lembro que saiu na capa do jornal da cidade que uma senhora tinha sido assaltada. E na verdade não tinha sido assaltada, tinha sido roubada. Ela foi no banheiro do restaurante e levaram a bolsa dela. Isso saiu na primeira página do jornal da cidade. Né? Provavelmente aqui no Brasil não é nem nota de rodapé, isso não é notícia. E é isso que a gente tem que mudar, né? É perceber que, de novo, nos Estados Unidos não tem chave no tanque de gasolina do carro. É inconcebível. Por que vai ter chave no tanque de gasolina do carro? Alguém vai roubar combustível? E o grande problema aqui no IPEM é fraude e bomba de combustível que estão roubando a quantidade de combustível. Aí você... vamos ver como é que os Estados Unidos combatem isso. Ele não combate. Ele não precisa chegar nessa fase do combate, porque você já tem uma intolerância na sociedade para esse tipo de coisa. Então, ficar simplesmente na mão do Estado, do Judiciário, sozinho, não vai resolver.
Por isso que eu sempre defendo aqui, Camilo, que nós temos que integrar a educação com combate. As duas coisas têm que andar juntas. Essa é a grande mensagem. Então, o IPEM, ao longo do tempo, fez um esforço muito grande na parte de fiscalização, autuação, e já teve até no passado, aqui no próprio IPEM, campanhas educacionais, de cartilhas, etc., mas a gente precisa aprimorar isso. E no final do próximo mês nós vamos estar lançando um grande programa de educação, tá? O que nós estamos chamando de Saber IPEM, vai ser lançado aqui, principalmente para os nossos integrantes, servidores, tomarem parte disso, parte ativa, mas nós queremos atuar em todas as direções de criando essa consciência interna e externa, que essas coisas não são isoladas, elas têm que ser enfrentadas de forma integrada dentro da sociedade por todos. Todos têm seu ponto de responsabilidade. O comércio ilegal, a pirataria só acontece porque tem gente comprando também. Agora, como é que a gente comunica isso, né? Quais as campanhas que a gente vê como não a pirataria, para não comprar um brinquedo que não esteja certificado, para não aceitar comprar mais barato porque o produto, alguma coisa está sendo negado, nota fiscal e etc. Então, isso aí tem que ser um esforço da sociedade como um todo. Enquanto for uma batalha isolada de alguns entes, eu acho que o alcance sempre vai ser limitado. Para a gente ter um alcance integrado, a gente vai ter que trabalhar a cultura dentro de uma sociedade. Estava aqui presente lendo algumas linhas sobre Bauman, e ele responde a pergunta do nosso querido Dr. Camilo. Bauman diz que a nossa sociedade ele está fragmentada, de certa forma. O nosso senso de pertencer ao IPEM, ao Estado de São Paulo, ao Estado brasileiro, à Polícia Federal, à Polícia Militar, o senso de pertencer do homem a uma instituição, ele está fraturado. E que essa ausência do senso de pertencer, de pertencimento, é um dos fatores que leva à corrupção. Daí a importância do treinamento, da união, do autodesenvolvimento individual e coletivo. A modernidade líquida, diz Bauman, é o momento em que a sociedade humana passa por uma transformação. Acreditar que o potencial humano seja possível, a metamorfose do cidadão, o sujeito de direitos, o indivíduo, ele possa ter uma afirmação e encontrar o seu espaço social. Perda de objetivos, dispersão do mundo. A OIT informa que a depressão é uma síndrome oculta que afeta 85% dos funcionários de todas as organizações. Todos aqui nessa sala têm ou teve ou terá em algum momento surtos de depressão. Porque a nossa sociedade tecnológica, ela nos força muito mais do que outrora. Leia um estudo de Harvard, dos 75 anos, em que os cientistas analisam que as pessoas, independente do grau de estudo social, as pessoas mais felizes, elas vivem mais tempo, trabalham melhor e se desenvolvem muito melhor ao longo da sua jornada do que aquelas que se prestam ao isolamento e à tristeza. Então nós precisamos passar a passagem das estruturas de solidariedade coletiva. Nós vivemos um momento de árdua competição. Isso gera enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal, quanto às intempéries da vida, gerando um permanente ambiente de incerteza. Então, se pudermos trabalhar esses aspectos sociais, David Rock, que é um dos estudiosos da mente, ele fez uma experiência muito interessante em relação à gestão dos seus funcionários. Ele, no final do ano, ele entregou 5 celulares iPhone, último tipo, para todos os diretores. Para o 5º diretor da área de marketing, ele entregou
um equipamento de uma outra marca, top de linha também. Essa pessoa passou a desenvolver uma dor física. Uma dor física. Toda vez que o ser humano ele se sente diminuído, rejeitado, bloqueado no WhatsApp, bloqueado no Facebook, maltratado pelo seu superior hierárquico, ele sofre uma dor física. Isso gera uma perda do seu senso de pertencer. Por isso a liderança no ambiente corporativo ela é fundamental para evitar essa ruptura. E a ruptura pode levar a essa ausência do senso de pertencer. Obrigado, doutor Coriolano. Eu vou deixar duas perguntas aqui. Aproveito um último comentário. Quando eu falo dessa questão de cultura, da consciência, isso não é desculpa para a gente também ficar no imobilismo. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, nós temos que fazer a parte. Às vezes parece que a gente está falando uma coisa, então não tem o que fazer. Não, tem sim. O que eu falei é o seguinte, vai ser limitado enquanto não houver uma consciência integral dentro da sociedade. E estamos avançando para isso. Eu vejo passos firmes, tá? Eu vou deixar duas perguntas aqui e vou pedir uma licença para vocês por me ausentar aí por cerca de 20 a 30 minutos, que eu tenho que participar de uma videoconferência, mas o Ronaldo, superintendente adjunto, vai tomar meu lugar na mesa para conduzir o debate. Mas eu vou deixar duas perguntas feitas aqui na plateia, tá? A primeira da Ângela, gerente de auditoria do AMTU, que está aqui presente. Cadê a Ângela? Quem que é? A Ângela está aqui. Por um pedido para comentar um pouquinho, né, sobre o radar de corrupção que está em implementação do Programa Estadual de Integridade. E uma segunda pergunta para um dos nossos auditores, o Agostinho, se a sociedade pode acompanhar se a pessoa jurídica que tenha firmado acordo de leniência com o Poder Executivo Federal está cumprindo com os compromissos de integridade firmados na negociação. Se a sociedade consegue acompanhar o cumprimento desse pedido. Vou tentar retornar ainda a tempo do encerramento, do final do debate, mas eu peço desculpa aos doutores por uma ausência rápida, inclusive para um assunto relativo ao que nós estamos tratando aqui, tá? Vou estar facilitando um curso da ENAP sobre governança, compliance e integridade. Tem uma reunião de alinhamento com a coordenadora agora e em seguida já volto. Então eu passo a palavra para o doutor Camilo e convido o Ronaldo para tomar meu lugar aqui. Bom, vou começar pela segunda pergunta, pessoal. Cumprimento dos programas de integridade por empresas que firmam o acordo de leniência. É possível a sociedade acompanhar se efetivamente essas empresas estão cumprindo o que firmaram no acordo? Enquanto o acordo está sendo executado, não. Enquanto o acordo está sendo executado, não tem como acompanhar. Mas, por exemplo, a Controladoria Geral da União, ela tem por hábito publicar esses acordos que foram firmados e já executados após a sua execução. Ela tem esse âmbito de publicar, assim como ela publica, muito interessante também, e a nossa ideia aqui na Controladoria Geral do Estado é a mesma. Ela publica todas as decisões dos processos administrativos de responsabilização, finalizados, obviamente, para que o cidadão possa efetivamente entender o trabalho que foi feito pela controladoria, possa entender a punição que aquela empresa sofreu e assim possa ter uma confiança no trabalho que está sendo feito por esses órgãos controladores. Em relação ao radar anticorrupção, trata-se de um programa lançado pelo governo do estado de São Paulo, né? Um programa fantástico, que prevê 80, inicialmente eram 83, agora já subimos para 87 ações, todas essas ações voltadas ao combate à corrupção, voltadas às boas práticas dentro das empresas privadas, voltadas ao funcionalismo público também. Dr. Wagner Rosário
capitaneou esse radar anticorrupção e a gente está sofrendo bastante lá para essa implementação, porque tudo tem prazo, agosto, setembro, outubro, não está fácil. Mas a nossa ideia, quando eu falo nossa, logicamente, do governo do Estado, é apresentar isso para a sociedade como uma forma iminente de combate à corrupção através de ações efetivas que vão ser implementadas, se Deus quiser, até o final do ano. Eu acho que tem uma pergunta também do delegado que está online, quero só aproveitar para fazer, que eu acho que está alinhado também nessa pergunta da Leni. Por favor. O nosso evento está sendo transmitido ao vivo, online, pelo YouTube, e chegou-nos uma pergunta do Luiz Godinho, que é delegado de Sorocaba, uma regional veiculada. Como evitar que ações importantes, como a Lava Jato, tenham o mesmo fim? Ou seja, desidratem até se tornarem irrelevantes, como a sensação, ele quis dizer, de impunidade na maioria dos condenados. Sentimento de impunidade. Doutor Coriolano quer participar também? Eu me lembro do caso que ficou conhecido como o caso PC Farias. Ao longo da persecução penal, a Polícia Federal tinha notícia de que um suposto esquema de caixa 2 estariam armazenados dentro dos computadores do senhor PC Farias, em sua residência em Brasília, bem como em seus escritórios. Pois bem, a Polícia Federal foi até a residência do senhor PC, foi até os seus escritórios e retirou todo o acervo informático e levou até a sede da Polícia Federal. Nesse momento, os advogados de defesa, e passou a se construir a história moderna do direito digital e das provas digitais no Brasil. Os advogados de defesa fizeram algumas perguntas à Polícia Federal, perguntas essas que nunca foram respondidas, mas que gerou uma revolução histórica tremenda. Eu vou narrar o senhor. Polícia Federal, onde as provas foram armazenadas? Polícia Federal, quem tem acesso às provas digitais? Polícia Federal, qual o software, os equipamentos de análise forense que farão análise dessas provas? Polícia Federal, por último, para que seja garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa, vocês têm um manual de procedimentos técnicos, forense, manual de proteção de dados, manual de compliance, um manual de governança do DPF, do Departamento de Polícia Federal, para a coleta, análise, preservação e disponibilização dessa prova em juízo, para garantir a sua integridade, o compliance da prova? A Polícia Federal respondeu: não, nós não temos. O ministro Sidney Sanches, então, relator do caso, então ministro, disse que a prova é nula. A prova é nula porque não existiam regras de compliance internas dentro da Polícia Federal para garantir a lisura, a idoneidade da prova. Dentro do trabalho processual, do trabalho policial, existem falhas, muitas vezes que são exploradas pelos advogados de defesa, é legítimo, porque faz parte da lei, e a lei está aí para ser cumprida. E se ao longo do trato processual se entendeu que ocorreram vícios na Lava Jato, que sirvam para o nosso aperfeiçoamento dos sistemas, da utilização do que já existe, que são: a Polícia Federal tem desde 2006 um manual de instruções e procedimentos técnicos para essa finalidade, para que a prova seja absolutamente íntegra, robusta, para que os canais de comunicação entre os atores processuais, acusação
Judiciário, Polícia Judiciária, Investigativa, possam fazer o seu trabalho com autonomia e independência. E acredito, né, não conheço a fundo os processos da Lava Jato, que existiram vícios processuais que foram muito bem explorados pelos advogados de defesa e que geraram nulidades, absolvições. Nós não vivemos num estado policialesco em que o réu ele tem que ser punido a todo e qualquer custo, e os atores processuais eles devem estar muito bem separados. A acusação tem o seu papel, a investigação tem o seu papel, e o judiciário tem o seu papel, e o judiciário tem que se manter muitas vezes distante. E a alegação é que áudios e escritos foram divulgados por hackers e demonstraram que o processo em si, no seu rito processual, estava contaminado. Um golpe de swing swap foi aplicado contra o então juiz Sérgio Moro, hoje senador da República, onde, nesse conjunto probatório, disse o ministro Lewandowski, publicamente, na ocasião do seu voto: eu reconheço a voz do procurador, eu reconheço a voz do juiz. E se entendeu o Supremo Tribunal Federal que as provas estavam contaminadas. Não é que a Lava Jato teve um papel importantíssimo, como os processos do mensalão, como os processos em que o Estado ele acerta e que ele erra, tem um papel fundamental. O erro ele é uma vitória se utilizado para a correção, para a melhoria contínua. E o Estado não é perfeito, as empresas não são perfeitas, os atores processuais não são perfeitos. E nós buscamos, enquanto sociedade, uma melhoria contínua. É esse o papel das políticas de integridade, respondendo ao douto delegado, meus cumprimentos, minhas homenagens. Eu sou fã, né, da instituição da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tenho grandes amigos, delegados, escrivães de polícia, investigadores. Realmente exercem um trabalho de alta monta ao governo do Estado de São Paulo e em todo o Brasil as polícias civis, a minha homenagem. Mas o jogo processual, as regras processuais, elas devem estar obedecidas e bem postas. E os vícios processuais, se causados, eles vão gerar nulidades processuais, que para alguns existe uma interpretação dentro de uma linha, para outros dentro de uma outra linha. Nós temos uma pergunta de uma participante presente, por favor. Boa tarde a todos. Me chamo Tamires, estou hoje como assessora de gabinete aqui no IPEM. Na verdade, eu quero fazer uma contribuição e uma pergunta para o Dr. Camilo. Hoje eu vejo que a inefetividade do PAR está pela ausência de informação, porque muitos se confundem com a aplicação de penalidade proveniente dos contratos administrativos. Então, eles acham que a punição para as pessoas jurídicas se limitam aos processos de penalidades. E outro ponto que eu verifico uma fragilidade está mediante a autoridade máxima abrir o PAR. Às vezes, para não dizer que na maioria, são os próprios corpo da diretoria que estão envolvidas dentro dessas ações, o que pode dificultar um pouco essa questão da investigação e até do andamento dentro do processo. O senhor tinha iniciado a fala comentando sobre a possibilidade da mudança da legislação.
Eu creio que a efetividade se está na denúncia ou quando tiver conhecimento do fato, o gestor público ter que notificar a controladoria, seja um dos casos. Até porque a minha pergunta vai estar direcionada até esse posicionamento, porque quando a maioria, eu vejo, pelo até meu tempo de atuação dentro da administração pública, quando vem denúncias nesse ponto, é porque às vezes um dos agentes da instituição deixou de receber algo. Aí, para punir a empresa, vai lá e faz uma denúncia. Esse é meu posicionamento de esclarecimento e contribuição sobre o assunto. E a minha pergunta é, dentro dos 30 partes que você tinha mencionado que tem aberto, são oriundos de denúncia ou investigação do próprio órgão para instruir o processo? Muito boa a sua pergunta, Tamires. Vamos lá. Em relação à sua contribuição nos casos de diretores envolvidos, isso é muito comum acontecer. E qual é o subterfúgio que a gente tem utilizado para que esses casos sejam encaminhados para a Controladoria Geral do Estado e por lá sejam tocados? Existe, salvo engano, no artigo 5º do decreto, a previsão de que se a unidade ela não possui condições objetivas para tocar esse par, mas o que são condições objetivas? Você vai lá explicar, por exemplo, que você não tem funcionários qualificados para tocar o par, que você tem uma proximidade grande com o dirigente, por exemplo, que está envolvido nessa denúncia. Todos esses elementos são suficientes para que a gente justifique a instauração do par lá pela controladoria. Isso acontece bastante, tá? Em relação aos 30 pares que você me perguntou, só complementa para mim de novo, por favor? Eu gostaria de saber se eles são instruídos por denúncia ou por auditoria, ou algum meio interno de vocês para verificar o fato e apurar. A grande maioria deles por investigação interna. Então, chega-se o fato ao conhecimento, a controladoria tem uma área de apuração, que no par a gente chama de apuração preliminar, né? É feito todo esse trabalho de investigação, que nos traz a materialidade e a autoria, e somente diante desses indícios de materialidade e autoria bem delimitados, é que o controlador, então, ele toma a decisão, porque a decisão de instaurar, julgar e arquivar é dele, dirigente máximo, como eu disse, e aí sim, só com a presença desses elementos é que ele determina a instauração do plano. Mas em sua grande maioria de investigações internas nossas. Mas eu falo assim, alguma instituição ou denúncia fora, externa, também são feitas para vocês? Porque, em regra, a maioria tem o receio de denunciar, onde entra um pouco da credibilidade e da efetividade das apurações, por conta dos envolvidos serem internamente. Porque para ter essa porta é porque alguém ali abriu. Aí tem essa dificuldade de fazer a apuração. Se, por exemplo, alguém do IPEM fez uma denúncia dentro da controladoria, a qual adentrou nesse método do par em si. Sim, existe. Existe sim, Tamires. A gente recebe esse tipo de denúncia, a gente faz o tratamento adequado, né? A gente faz a investigação e, geralmente, nesses casos, obviamente, os processos são tocados lá pelo nosso departamento. Tá bom? Nós temos mais uma pergunta online do Márcio Pereira de Moraes, delegado da Regional Sul. A lei anticorrupção foi criada para o corrupto e para o corruptor. Porém, eu vejo que há uma dosimetria da pena desigual para o corruptor e, em certos casos, somente o funcionário corrupto é punido com a perda da função pública e até mesmo com a privação da liberdade. Por que essa desigualdade na aplicação da lei? Novamente, o sentimento de impunidade. Como chama o... Márcio Pereira, ele nos acompanha online. Márcio, tudo bem. Não, ó. Olha lá o Márcio. Muito bem, Márcio. Ficou com medo de falar no microfone, hein? Ô, Márcio, olha, eu vou te ser bem sincero e o Dr. Coriolano, por favor,
me corrija se eu estiver enganado. Mas eu entendo e tenho visto que o combate à corrupção, tanto ao corruptor quanto ao corrompido, ele tem sido efetivo. Eu vejo, sim, que a lei anticorrupção ela tem abarcado ambas as partes. Essa é a minha percepção diante lá do... Tudo bem, às vezes você pode entender que exista uma desigualdade, mas o que você chama de desigualdade, por exemplo? Na aplicação da pena, essa tem que ser individualizada. É condenado a 20 anos numa pena privativa de liberdade, uma empresa faz uma conveniência, devolve 10 milhões para o administrador da empresa, não vai nem para esquecer o nome dele, e eu considero uma desigualdade, porque para a empresa, a pessoa jurídica, você faz uma conveniência e faz a devolução dos valores que supostamente foram desviados na totalidade ou não. Mas para o corrupto, ele vai ter a perda da função pública, uma pena privativa de liberdade, na maioria dos casos, até penas altíssimas, no caso. E nós temos casos recentes agora, inclusive na Lava Jato, que as empresas fizeram a conveniência, raras exceções, os corruptores foram presos. Isso porque foi a exposição muito grande da mídia, foi uma pressão muito grande, porque em outros casos não daria nada. A própria principal lá da Lava Jato devolveu, acho que 8 bilhões de reais, 10 bilhões, e eu tô só, a minha questão é essa. Sim. É quando a gente, na aplicação de direito, a pena privativa de liberdade é sempre o extremo. É sempre o extremo. É a última rácio. É só essa minha dúvida. Então, veja, você tem razão no seu desabafo, mas é o que temos em lei, entendeu? Infelizmente é o que a gente tem que seguir. E só fazendo um adendo, eu sou delegado de polícia de carreira, aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e por muitos anos trabalhei na Corregedoria da Polícia Civil, como delegado titular da Delegacia de Crimes Funcionais. Então, muita coisa horripilante eu vi. E eu posso te afirmar uma coisa, o funcionário público que se deixa corromper, ele tem que ser duplamente punido. Duplamente punido por quê? Porque a sociedade confiou a ele o cargo que ele exerce. É diferente do bandido que coloca a arma na cinta, eu sempre falei isso lá para os meus policiais e funcionários. É diferente do bandido que coloca uma arma na cinta e vai para a rua praticar um assalto. Se a casa cair, caiu. Ele aceita. Agora, o funcionário público corrupto, ele é 2 vezes mais corrupto que o bandido que vai para a rua. Doutor Coriolano, por favor. Eu sou humanista, sou advogado de defesa, eu tenho um olhar voltado para o ser humano, para a educação, e acredito que eu não tenho visto em nenhum país do mundo que penas mais duras, que sistemas rígidos, que jogam a pessoa em câmaras de tortura, que são os presídios, câmaras de tortura declaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito que os crimes contra a administração, os atos que podem ser compreendidos como atos de improbidade, lato sensu, são frutos da ação humana. Essa ausência do senso de pertencer que eu mencionei, o agente é movido por uma moral própria, goza de segurança, goza dessa segurança do cargo, goza desse patamar privilegiado, mas eu acredito que no momento do cumprimento da pena, essa pena tem que ser uma pena que venha a reintegrar, não só ele, mas qualquer cidadão, ser humano, à sociedade. Nós não podemos colocar essa pessoa numa câmara de gás, numa câmara de tortura, numa cela, com 60 pessoas empilhadas, e esperar que ela se recupere, que volte melhor. Né? Então, eu acredito que o que está falhando aí é o nosso sistema de reintegração, nosso sistema penitenciário, é nós olharmos para um sistema
que venha reintegrar essas pessoas de fato à sociedade. Mas, como disse o Dr. Camilo, hoje é o que nós temos, né? O filósofo alemão Jering, ele costumava dizer que nós não devemos, enquanto sociedade, lutar pelo miserável objeto do litígio, das coisas perceptíveis, mas sim por ideais maiores, de solidariedade, paz, equilíbrio e afirmação da nossa própria pessoa, do nosso sentimento de justiça. Doutor Coriolano, só para complementar a sua fala, eu sou professor da Academia de Polícia aqui do Estado de São Paulo na área de criminologia, né? Então, indo ao encontro do que você disse agora, nós temos lá e ministramos uma aula sobre a teoria do etiquetamento, ou labeling approach, né? E é exatamente isso, a dificuldade de reinserirmos esses indivíduos egressos de prisões, condenados à sociedade. É muito difícil. Se vocês analisarem de forma individual, quem aqui nessa sala contrataria um indivíduo egresso da prisão, que cometeu um abuso sexual, por exemplo, para trabalhar na sua casa, você tendo crianças lá dentro? Difícil, né? Então eu deixo aqui essa questão para a gente pensar na reintegração, na ressocialização, porque apesar de ser um tema controverso que causa muitas vezes acaloradas discussões, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. E essa realidade muitas vezes bate à nossa porta. Então fica só a pulguinha atrás da orelha para vocês pensarem, refletirem sobre a teoria do etiquetamento. Belas palavras. Direito ao esquecimento também, algo que a gente podia falar por horas. Isso da dignidade da pessoa humana, também, pela primeira vez na história, na história das nossas constituições, colocando o homem no seu pilar máximo constitucional, não mais valores. Muito bem, parabéns a todos na mesa. Eu aprendi com o professor Coriolano que a verdade é como o cristal em Shakespeare. Ela tem várias facetas. Finalizando agora, dando continuidade aos trabalhos, chamamos à frente o superintendente para homenagear os convidados com uma lembrança e registro do evento, e fará o uso da palavra para o encerramento dos trabalhos. Bem, gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos palestrantes. Estamos encerrando, acho que ainda teria tempo para falar mais, mas o doutor Camilo também já tem um compromisso que ele está saindo correndo de uma reunião ainda com uma agenda. Mas eu acho que foi uma tarde que nós tivemos a oportunidade de colocar essa questão da integridade e da questão de anticorrupção no centro do nosso pensamento.
nos levar a reflexões, né, e avançarmos aqui dentro do IPEM em ações práticas que possam integrar todos esses assuntos, como eu tenho comentado, né? Então, passa por necessidade de ter normas, de procedimentos escritos, de programas de integridade, de capacitação. Então, tudo isso acho que acaba construindo um IPEM sempre mais forte e com credibilidade e confiança dentro da sociedade, que é isso que a gente busca e isso que a gente procura. Tá? Então, agradeço imensamente a presença dos nossos convidados, desejo uma boa tarde a todos e, praticamente, chegando no nosso final de semana, um quintou para todo mundo. Obrigado. Informamos a todos que os certificados, bem como o material apresentado dos palestrantes, serão enviados por e-mail, assim como poderemos receber novas perguntas através do e-mail da auditoria. Agradecemos a